Opa, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim, tá tranquilo. Beleza. Tudo certo? Vamos lá. Pessoal, nessa aula hoje nós vamos falar, né? A semana passada nós falamos, semana retrasada até, né? Tem 15 dias já, nós falamos de preparo para coroas totais, né? E depois a semana passada eu fiz um novo apanhado, porque foi aquela semana que eu não estava bem legal, achei que a aula não tinha ficado legal. Agora, hoje, nós vamos falar de reparos intrarradiculares, né? De núcleos, né? De retentores intrarradiculares. Então, na realidade, o que acontece? Muitas vezes a gente tem o dente com uma perda da porção coronária importante, né? A cárie vai destruindo, vai fragilizando as paredes do nosso dente. E se a gente for recobrir aquilo com, com uma coroa, a coroa tem que ser sustentada no remanescente, né, para ela poder. A coroa total, ele faz o preparo, redução, suco de orientação, redução oclusal, bisel da cúspide funcional, bisel da cúspide não funcional, redução axial. Aí faz o preparo e veste a nossa coroa sobre ele, né? Mas tem que ter um remanescente. Agora, muitas vezes, esse remanescente foi perdido pela cárie, por um trauma, né? Então, nós não temos mais a porção coronária, mas ainda temos o restante do dente dentro a raiz do dente, né? Então, ó, quando não há como conseguir retenção na coroa, recorremos à retenção no interior das raízes. No interior das raízes. Então, a gente vai fazer o tratamento de canal e vai fazer um preparo do canal para colocar um pino lá dentro. E desse pino emerge uma porção coronária metálica ou de cerâmica, né? Dependendo do material que você fizer isso. Tá? Formando ou conformando a porção coronária que vai receber a coroa, né? Vai receber a coroa. Tá? Então, vamos lá. Lá nas aulas iniciais de nomenclatura, a gente já chegou a falar alguma coisa disso, né? O que são pinos, que é a parte intrarradicular. Hoje nós vamos detalhar mais como fazer tecnicamente isso. Uma coisa que a gente chama a atenção, né? Que é importante vocês terem em mente, é que precisa de material adequado para fazer as coisas. Né? Então, a gente fala, precisa comprar o broqueiro, tal. A gente entende, né? Tá tudo caro, a faculdade custa caro, tem que pagar, tem isso, tem um monte de compromisso. Mas não tem como fazer os procedimentos se a gente não tiver um arsenal de dispositivos que facilitem a vida da gente. Eu insisto bastante nisso porque a engenharia de materiais, vira mexe, ela cria situações novas. A convergência da broca, né? É, é, facilita a nossa vida. Você não precisa ficar preocupado. Ela já está dando o grau de expulsividade que a gente precisa. Só que tem fabricantes, né, que fazem brocas segundo um padrão bacana, né? E tem um padrão ISO internacional a, a confecção dessas brocas. E outros fazem imitando aquilo, procurando chegar perto daquilo, muitas vezes não conseguem. Né? E muitas vezes eles no aferir o diâmetro da haste da broca que vai na nossa caneta de alta rotação, eles fazem ela um pouquinho mais larga. Só que a caneta tem uma pinça para prender a broca lá dentro, né? Para fazer a broca rodar. Uma caneta custa R$ 2.000, R$ 2.500, né? Dependendo da marca da caneta. E tem muito mais controle, né, na fabricação dessa pinça do que esse fabricante de broca de fundo de quintal, que eu chamo assim, né? O cara usina, mas não faz aquilo bacana. Bom, aí você compra, uma broca custa R$ 5, R$ 6, uma broca de boa qualidade, e a outra custa 3, né? Vamos lá, de 10 para 3, que seja isso. Uma boa custa de 10 e uma outra custa de 3. Tá? Aí você compra de 3. Só que você vai botar a broquinha de 3 e a broquinha de 3 trava na pinça da sua caneta. E trava na pinça da sua caneta, você acaba perdendo a caneta, que custou R$ 2.500 ao invés de. Então, para economizar 5 conto,
né? Você compromete o seu material que custou muito mais caro. Se for comprar broca, compre brocas de marca comercialmente estabelecidas, né? Tem a G. Sorensen, tem a Burs, American Burs, né? Que é o kit que a gente pediu. São brocas feitas sob um padrão de controle de qualidade muito grande. Então, ela entra e sai da caneta, ela tem um paralelismo legal, o grau de expulsividade dela é aquele, né? Então, vamos lá. Vamos falar do preparo para... Então, o que eu quero aqui, né? Ó, eu tenho um dente, né? E perdi essa porção da coroa, mas tem a porção dentro do canal. Eu vou preparar o meu canal, com uma broquinha, moldar isso aqui, e lá de dentro vai emergir essa porção aqui, ó, imitando a coroa, fundido numa peça só. Então, eu reponho essa porção coronária perdida e vou buscar a retenção no interior do conduto, né? No interior do conduto, olha aqui, ó, né? Então, eu tenho umas imagens radiográficas para ilustrar. Ó, eu saio daqui, venho para cá, eu tenho dente. Faço o preparo, deixo um remanescente da minha obturação endodôntica aqui dentro, tá? E moldo isso aqui fundo. Então, eu tenho um pino aqui dentro do dente, né? E daí ele emerge uma porção coronária, sobre a qual eu vou fazer a coroa do dente. Então, o núcleo é isso aqui. Normalmente, corriqueiramente, a gente chama esse conjunto aqui, né? Certinho. Esse conjunto aqui de núcleo. Pede para o laboratório fazer um núcleo, né? Na realidade, o núcleo é a porção coronária disso aqui. Isso aqui, daqui para cima, é o núcleo, né? Aqui para cima é o núcleo. E aqui para dentro é o pino intrarradicular. Só que, no Brasil, a gente chama o conjunto de pino intrarradicular mais o núcleo de núcleo. Corriqueiramente a gente fala, vamos fazer um núcleo. Tá? Quando eu estou fazendo o núcleo, eu estou fazendo duas coisas. Estou fazendo a retenção intrarradicular, que é o pino, e estou colocando a porção dele emergindo uma porção coronária, que é o núcleo propriamente dito, sobre a qual vai repousar a coroa que eu vou fazer. Só que eu preciso de critérios para fazer isso, né? Tendo a imagem radiográfica, eu tenho que ter uma obturação endodôntica bem feita, né, com o ápice apical, que é o delta apical obturado, e eu tenho que deixar sempre de 3 a 4 milímetros de obturação aqui, porque aqui embaixo tem aquele delta apical que vocês aprenderam na endo lá. Se eu deixar comunicar, recidiva a lesão, né, a infecção que ele tinha aqui. A obturação endodôntica é no sentido de obturar isso a evitar que as bactérias que habitaram isso um dia não voltem a proliferar, né? Então, eu tenho que estar com a obturação endodôntica travada, né? Eu travo o cone, uso aqueles condensadores laterais, né? Faço a minha endodontia legal. E depois vou cortar o meu cone de guta numa altura que eu tenha, né, um comprimento bacana para fazer o pino, buscar essa retenção intrarradicular, né? Então, o que a gente fala? Vamos voltar aqui no esquema, né? A porção, né, da cervical do dente até o ápice dele, eu tenho a raiz, né? E depois a porção coronária. Normalmente, essa proporção coroa-raiz são 2/3 são raízes e 1/3 a porção coronária, né? A gente dividindo o dente em 3 partes. 2 porções delas são raízes, né? E uma porção é coroa. Uma porção é coroa. Bom, agora eu não tenho mais a porção coronária. Vou pegar só a raiz. E vou trabalhar, vou dividir essa raiz. Eu tenho que deixar a minha obturação lá no ápice. No ápice. Tá? Então eu tiro 4 milímetros aqui. Tá? Deixar essa restauração. Isso aqui tem que estar vedado. E vou preparar o resto. Tá? O que acontece? Esse preparo aqui, ó, deve ser 2/3 do comprimento da raiz. Não é mais comprimento do dente, comprimento da raiz. Né? Então eu pego só a raiz e divido em 3. Tá? E tenho que usar no meu preparo o ideal é que seja de 2/3 do comprimento da raiz. Tendo que deixar 4 milímetros aqui. Vamos fazer uma continha? Se isso aqui, ó, tive daqui até essa porção coronária aqui.
tiver 12 milímetros, 12 milímetros, ou 18 milímetros, tá? Com o dente anterior, 18 milímetros. Tá? 18 milímetros eu divido por 3. 18 milímetros eu divido por 3. Então, 18 dividido por 3 dá 6. E eu tenho que preparar 2/3. Eu tenho que preparar 12. Se de 18 eu preparei 12, sobrou quanto aqui em cima? 6. 6 é maior do que 4? É. Então, tudo bem. Tá joia. Né? O raciocínio clínico que a gente faz é exatamente esse. Agora, vamos pensar o seguinte. Esse dente é mais curtinho. Ele tem 12. 12 dividido por 4. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 3 dá 4. 4 com 4, 8. Sobrou 4. Eu estou na casca. Eu estou no limite. Eu estou descendo 2/3 e estou deixando os 4 milímetros que tem lá. Então, toda vez que eu for fazer o preparo, eu tenho que fazer essa conta. Né? Vocês não fazem a conta do CRT lá na endodontia? Agora aqui é um CRT, entre aspas, né? Que não é da endodontia, é da prótese. Então, eu tenho que preparar 2/3 do meu conduto, tá? Deixando 4 milímetros de porção apical. Vai chegar uma hora, por exemplo, incisivos centrais e inferiores, que os dentes são curtinhos, né? Eu não tenho como preparar 2/3 e deixar o 4 milímetros lá, porque o 4 milímetros é fixo. Tem que deixar os 4. Né? Não sacrificar a endodontia. Tá? E isso, às vezes, contraindica, né, o uso do retentor intraradicular. Mas eu falei, o ideal é que eu prepare 2/3 do comprimento da raiz. Mas até a metade do comprimento, deixando os 4 milímetros, dá para eu trabalhar. Né? Dá para a gente trabalhar. Em função do quê? Do tipo de antagonista que eu vou ter. O paciente pode ser dentado em cima, mas ele pode usar uma prótese total em cima. A carga é menor. Então, a resistência que eu vou ter que ter do núcleo, do pino intraradicular dentro da raiz, é menor. Né? Do que a gente precisa guardar? É essa relação de 2/3 da raiz. E o que mais? Eu tenho que deixar 4 milímetros, de 3 a 4 milímetros de remanescente da obturação endodôntica, a não abrir o delta apical. E em cima disso, nós vamos jogando, fazendo os planejamentos dos preparos intrarradiculares. Alguém não entendeu essa continha que eu fiz? Tudo certo? Beleza? Vamos lá. Agora, uma outra coisa que é importante, né? Eu falei que eu tenho 2/3 da raiz, mas eu tenho que ter 2/3 da raiz preparada e ela tem que ter osso em volta dela. Né? Ó, se você olhar essa radiografia aqui, de baixo, você percebe nitidamente que já houve uma reabsorção óssea enorme. Tá? Então, eu vou preparar aí, ó, aqui, ó. Tudo isso aqui eu não conto, eu tenho que ter 2/3 dentro do canal. E fechado com osso em volta. Tá? Essa parte radicular aqui, que o osso já foi reabsorvido, tá? Eu não conto, eu não devo contar. Né? Por quê? Porque não vai ter nada segurando externamente o trabalho do pino dentro do conduto. Então a chance dessa raiz fraturar é muito grande. Né? Nós vamos ver em outros casos mais para frente aqui. Tá? Então, além de eu fazer essa continha, eu tenho que fazer uma avaliação periodontal criteriosa para não acontecer isso aqui, ó. O pino está fora, completamente fora. Qualquer movimentação lateral, isso aqui vai quebrar. Essa raiz vai quebrar. E daí começa, você põe o pino, faz a cimentação. Daí o paciente volta, soltou. Né? Aí, soltou. Né? E isso, vocês têm que ficar espertos quando vocês estiverem no seu consultório. Às vezes o paciente não fez com você a prótese. Né? Aí você está no consultório, um belo dia soltou, ele... Olha, eu fiz uma prótese aqui, você não cimentaria ela de novo para mim? Aí o clínico, né, recém-formado, mais incauto, ele vai cobrar uma consulta, cobra lá, R$100, R$200, vem aqui que eu cimento para você. Tira o cimento que está ali e volta a peça em posição. Né? Voltou a peça em posição, ganhou 200, foi maravilha. Né? Só que a raiz, soltou porque a raiz do dente está nessa situação, já está quebrada. Né? Você cimenta de novo, passa 2, 3 dias, o cara fala, você cimentou, soltou de novo.
Você casou com esse paciente. E na hora que você falar para ele que essa raiz está quebrada, ele vai falar para você: ah, mas não estava. Tá? Então, cuidado, né, ao receber o paciente no consultório. Se ele chegou, dá para cimentar? Olha, o senhor precisa fazer uma radiografia. Se essa prótese soltou, provavelmente essa raiz está fraturada. Vamos dar uma olhada primeiro, faz um exame clínico primeiro. Né? Fala para o cara, se tiver fraturado, não adianta você cimentar. Se você cimentou, vai cair. O fragmento não cola. Né? Não é que nem o osso que vai solidificar a fratura. O dente quebrou, está quebrado. Perdeu. Tá? Então, muito cuidado, né? Porque é comuníssimo. Principalmente sexta-feira à tarde, né? Sexta-feira, o cara soltou a prótese, ele passa a semana inteira com a põe, dá uma escovadinha e volta no lugar. Né? Quando chega na sexta-feira à tarde, ele fala: não vou passar o final de semana assim. Né? Vou procurar um dentista. No primeiro que tem, ele entra. Você come para cimentar isso aqui. Aí o cara fala: vou livrar o meu chopp do final de semana, vou fazer a cimentação pro cara. Cuidado, que essa cimentação, esse chopinho vai custar caro. Tá? Olha lá. Ó, eu tenho aqui, ó, um dente, tá? Não tem nem canal tratado. Mas aonde está a reabsorção óssea? Está aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui já está para fora. Não tem mais osso. Na realidade, olha o tamanho da bolsa que está aqui, ó. A inserção óssea está daqui para cá. Não adianta eu querer botar pino aqui. Agora, aqui, ó. Beleza, ó. Tem uma inserção óssea daqui para cá. Né? Tá dando para fazer. Então, toda vez que a gente opta por fazer a retenção intraarticular, a gente tem que fazer uma análise criteriosa do suporte periodontal do dente. Tá? Então, não tem uma coisa sozinha, né? Eu aprendi isso na pele, eu aprendi aquilo na endo. Aqui, ó, vamos juntar clinicamente, né? Se a endo não tiver sido bem feita, né? Ó, se a endo não tiver sido bem feita, o delta apical não tiver selado com a obturação, se eu não deixar o remanescente da restauração, se eu não preparar isso aqui e não tiver osso, cara, eu estou falando de preparo de prótese, estou falando de endodontia e estou falando de periodontia. Estou falando de odonto. Né? É porque daí o cara fala: ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Pode até não gostar, você pode até não raspar, certo? Mas você tem que saber que tem que ter o osso, tá? Você tem que ter a inserção. Uma outra lista aqui, né? Ó, tamanho do preparo. Sempre deixando o remanescente, né, da obturação endodôntica. Isso é fundamental. Senão você perde o caso. A outra coisa que é comum, né? É, ó, você faz o preparo, o dente está aqui. Você vai botar o pino lá dentro e esse pino funciona como uma cunha. Né? A tendência dele é abrir essa parede do dente. Tá? Então, quando você tem essa parede muito fragilizada, a gente faz na porção final mais coronária da raiz um preparo aqui. O pino entra aqui, né? Ó, o pino entra aqui e lá no fundão e tenha uma cinta que aperte, né? A porção final dele aqui. A gente chama de fazer um estojo, estojar a raiz, né? Núcleo estojado. O que é isso? Ao invés do núcleo sentar sobre o remanescente, ele abraça uma porção da raiz. Ele abraça uma porção da raiz. Então, ele entra aqui, o pino está lá dentro, mas nessa porção final aqui, ele estava aqui em cima, ele veste, né, como se fosse tampa de caixa de sapato. Ele abraça a borda. Isso são fenômenos físicos, né, que a engenharia usa muito. Né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de fazer a pergunta, né? Você vai comprar um carro, aqui no Brasil hoje é pouco comum, mas um carro conversível. Né? O carro conversível não tem a capota. Não tem o metal da capota, né? Não tem. Não era para ele custar mais barato? Você vai muito menos chapa de metal no carro. Né? E, no entanto, ele custa muito mais caro. Tá? Por que será? Alguém sabe? Alguém quer dar o palpite? Porque, Você não. não, então, porque na realidade, quando eu tiro o teto do carro, eu tenho que endurecer o chassi dele. Ele torce no meio. Pega uma caixa de sapato com a tampa. Você pode empilhar um montão de caixa. Se você for torcer, ela não vai. Tira a tampa da caixa de sapato. Se você dobrar, a lateral dobra.
Já pegou uma caixa de sapato, é o exemplo típico. Para não dobrar, ele vai ter que endurecer o fundo. O chassi dos carros conversíveis são infinitamente mais duros. Então, a liga do metal que vai ser feito é uma liga mais pesada, mais dura. Tal. Então, a engenharia trabalha isso. Então, quando você não tem o suporte, você tem que arrumar um jeito de ter para poder ter o carro. Então, a gente olha para o carro e fala, bom, tem muito menos material nele, né? Porque não tem a capota. A capota era de lona, e fecha por cima, né? Era para custar muito mais barato. No entanto, custa mais caro. Tá? Aqui o princípio é o mesmo. Quando eu vou estojar a raiz, eu estou buscando, né, pôr a tampinha da caixa de sapato sobre o término do preparo, para que a raiz não trabalhe quando eu faça a movimentação. Isso aqui, né? Ó, aqui nessa região eu faço uma cinta externa, né? O pino veste, vem o núcleo e volta toda daquele remanescente, eu abraço aquilo, tá? Núcleo estojado. Vamos lá, ó. Porque senão a possibilidade da raiz fraturar é muito grande. Ó, faço o preparinho aqui, entrei com o pino lá dentro. Isso aqui, a volta, o núcleo tem que estar abraçando, ele não pode estar simplesmente assentado em cima. Olha aqui, ó, a linha de fratura. Opa, volta aqui. A linha de fratura aqui, ó. Tá? Você põe, ele forma uma cunha. Se não tiver nada, agora que você põe em carga, ele abre lá dentro. Agora, quebrou, meu irmão, não tem mais o que fazer. Osso consolida a fratura. Dentina não consolida a fratura. Então, não tem jeito. E se você fizer um preparo muito amplo, você vai adelgaçando essa parede de tal forma que vai tornando ela cada vez mais frágil, né? Então, a própria anatomia do conduto, você tem que avaliar isso. Então, não dá para fazer preparo sem olhar a radiografia. Né? Não tem jeito. Mais uma especialidade envolvida. Tem a endo, tem a pério, tem a próstata, agora entrou a radiologia. Então, quando está fazendo clínica, todas as disciplinas que você fez, né, tem que. Até economia profissional, né? Para poder vender o trabalho para o paciente. Tá? Vamos lá. Bom, aí a broca. Como é que funciona? O dente está obturado. O dente está obturado. Tem guta percha aqui dentro. Tá? Você já fez a endo, ou o endodontista fez tal. Quando eu ponho a broca tem que cortar a minha guta percha e tirar ela para fora. Então, existem várias brocas no mercado. A broca que precisa na prótese é uma broca de piso. P-E-E-Z-O. Piso. Tá? Quando você vai comprar na Dental ou nas boas casas do ramo, você fala que era uma broca de piso. Ela tem a pequena, média, grande. 1, 2, 3. Ela fala, não tem a de piso, mas tem a de Gates. Tem a de bate. Tem a de não sei o que. Tá? E enfia você como se fosse vendendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, cuidado na hora que você vai conversar com o vendedor da casa. Quer dizer, você está na faculdade, está estudando e tal, e depois o cara fala para você, não, mas funciona do mesmo jeito. Tá? Não funciona. A engenharia fez ó, cada uma delas para uma função. Né? Então, a broca de piso, ó, ela tem a ponta dela, né? Sabe aqueles arquinhos de pua para você furar? Tem um negocinho pequenininho na frente para depois entrar a broca mesmo, né? Facilitar, para marcar o lugar. Então, esse pontinho aqui, ó, você põe em cima da guta, dá uma empurradinha, ele é bem peladinho, ele faz o furinho, como se fosse o biquinho daquelas broquinhas de vidia que a gente faz para furar na parede, né? E depois ela começa a bater, né? Oh, cadê o negócio aqui? A bater. Ela vai rodando, ela vai entrando na guta e vai puxando a guta para fora do conduto. Vai puxando a guta para fora do conduto. Né? No sentido de rotação do motor que você der. E ela vai introduzindo. A broca de piso, ela tem corte em toda a extensão da parte ativa dela. Por quê? Se eu entrar com uma broca assim, põe a broca aqui. Ela tira a guta. Eu dou uma balançadinha, a parede do meu. Eu vou pegar uma canetinha aqui, ó. Vou entrar com a broca esférica, né? Ela vai entrando, ela vai fazendo assim, ó. Dos dois lados. Broca esférica. Tá? Você vai deixando a parede do conduto toda irregular.
Você vai ter que moldar isso aí depois, tá? E fundir uma peça. Então a peça não vai encostar na parede do dente. Vai ficar um gap ali no meio. Ah, mas o cimento preenche. Quanto mais cimento, menos fixo fica o dente. Porque o cimento é solúvel no meio bucal. Agora, quando eu ponho a broca de piso, que ela tem corte na parede inteira, conforme ela vai entrando, ela vai alisando a parede para mim. Então a parede fica lisinha, ó, tá? No meu preparo. Por que não deve se usar outro tipo de broca para fazer? Porque essa de piso foi concebida para deixar a parede o mais lisa possível, para que a gente consiga uma moldagem o mais uniforme possível, para que o laboratório consiga a fundição de uma peça o mais adaptada possível, para que você tenha o melhor resultado. Então, tudo é no sentido de concorrer para o sucesso da coisa, né? Fazer prótese, né? Fazer odontologia, não precisa nem ser prótese, é somatória de erro. Quanto menos você errar, melhor fica o seu resultado. Não estou falando que não vai errar. A gente sempre introduz um errinho, né? O próprio estresse do operador é uma condição fundamental para o sucesso do negócio. Por exemplo, tem dia que você levanta e você está bem-humorado, você está alegre, está de bem com a vida. Tem dia que você está, né, com o saco na lua, para falar o português claro. Você não, né? Então, você não tem a mesma paciência para fazer a coisa. Começa a trabalhar às 8 horas da manhã, e tu vai trabalhar um calorão desse por 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. Lógico, o seu desempenho às 6 horas da tarde não é o mesmo que você teve às 8 horas da manhã. O paciente não tem culpa disso. Agora, se a cada coisinha que você vai introduzindo é você se justificar e não fizer, a odontologia vai ficar de péssima qualidade, né? A coisa vai embora. Então, quando for comprar a broca piso 1, 2, 3. Por quê? A 1 é mais fininha, a 2 é média e a 3 é um pouquinho mais espessa. Em função do quê? Da anatomia dos condutos. Eu tenho condutos mais amplos, condutos médios e condutos mais atreziados, né? Beleza? Então, broca e piso. Né? Aí chega na clínica, pega, mas não tem, mas eu tenho essa aqui. Tá? Mas o cara da dental falou para mim que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Professor. Pois não. Volta a imagem rapidinho. Volto sim. Aí. Essa? Ali na imagem da direita, parece que tem tipo um stopzinho marcando a linha assim da... Tem. Desculpa, eu não falei isso. Tem mesmo aqui, né? É isso. Então, eu fiz a continha lá do primeiro slide, né? Vou voltar lá no primeiro slide, ó. Sim, não, eu entendi essa. Você entendeu? Então, como eu faço na endo? Eu ponho um stopzinho para eu saber quanto que eu vou trabalhar com a parte ativa da broca aqui. Se eu tenho 18 e eu vou trabalhar com 12, eu deixo 12 aqui, marco aqui na entrada do conduto, né? Uma linha de referência, que o que eu esteja trabalhando aqui, eu esteja trabalhando com 12 para manter lá embaixo. Então, o stop é a mesma função do que na endodontia. É para calibrar, para visualmente o operador, a quantidade que ele está entrando com a broca no interior do conduto. Como era para a entrada da lima. Beleza? Não, entendi. Só que essa linha aí é uma linha imaginária? É uma linha imaginária. Você está partindo da altura da coroa do dente. Eu posso usar aqui? Entendi. Posso usar aqui também, né? A entrada do meu preparo. Depende de onde eu fiz o cálculo do tamanho, né? O que ele está falando aqui, ó? Ele está partindo aqui do livro do Schillingburg, ele está partindo da altura da coroa dos dentes adjacentes. Muitas vezes eu não tenho os dentes adjacentes, eu estou fazendo o preparo e não tenho mais isso. Então eu crio uma outra referência. Pode ser do nível gengival? Pode. Pode ser do nível do coto radicular aqui? Pode. Tá? Eu marco, faço a conta do comprimento, divido por 3, né, e vou trabalhar com até 2/3 daquele comprimento. Beleza? Certo. Beleza, bem observado. Olha lá, ó. Ele está entrando aqui, né? Ó, o stopzinho lá de novo. Né? A broquinha, ó, ela entra com corte na superfície inteira. Tá? E lembrar de uma coisa que é extremamente importante. O nosso dente não é retangular, não é cilíndrico.
ele é cônico. Então, na medida que eu vou abaixando, a parede aqui vai estreitando, né? Essa distância de parede aqui é maior do que essa distância de parede aqui. Ó, se tiver curva no interior do conduto, eu tenho que me preocupar com isso também. Tá? Porque o metal não vai fazer curva. O pino que eu vou colocar não vai fazer curva. Agora, o que não pode é isso aqui, ó. Eu tenho material e aonde parou o meu preparo, ó. Ó. Isso, é radiografia. Tá? Então, eu tinha que ter preparado mais isso aqui, deixado o terço final lá para esse pino. Esse pino aqui, quando eu ponho carga aqui, a tendência dele é girar dentro do conduto. Fratura essa raiz aqui, ó. A chance de fraturar essa raiz aqui, tá? Ó, eu devo descer, ó, o máximo possível. Mas na medida que eu desço, eu vou adelgaçando essa parede aqui também. Vai ficando menos resistente aqui embaixo. Tá? Então, a gente tem que jogar com tudo isso. Né? Olha lá. Né? A luz do conduto, à medida que você vai se aprofundando, a distância da parede, ó, aqui eu tenho X. Aqui para cá, eu tenho X sobre 2, né? Vai diminuindo. Então, vai adelgaçando. Porque o dente não é um cilindro. Ele é um cone, né? Vai afilando até lá em cima. Então, quando você está preparando, muitas vezes você para, radiografa de novo. Né? Coisa, né? Que entra, que o cara fala, a gente tende a automatizar aquilo que a gente está fazendo, né? Quando, na realidade, não é uma coisa que seja feito em série. Cada um tem uma anatomia. Lógico que o canino guarda uma certa semelhança de anatomia de um para o outro. Mas de um paciente para o outro, ele pode ter uma raiz dilacerada e a raiz está assim. Ó. Se eu descer, eu saio aqui. Então, sempre eu tenho que radiografar e ver o que dá para fazer com aquele dente que eu estou preparando. O preparo tem que ser específico. Em molares, muitas vezes, eu tenho, né, raízes divergentes. O que eu faço? Ó, eu vou ter que preparar a raiz vestibular num pré e a raiz palatina dele. Tá? Agora, o somatório da inserção desse pino na vestibular mais esse pino na lingual tem que dar os 2/3. Então, como eu tenho essa curva aqui, se eu continuar afundando aqui para dar 2/3 aqui, eu trepando isso aqui, eu vou quebrar isso aqui. Eu preparo menos, eu deixo muito mais do que os 3 aqui, ó. Mas eu preparo o outro também. Somo os dois. Então, a área que vai segurar esse pino, né, proporcionalmente à coroa, continua sendo mantida. Entendeu? Agora, e ainda quando ele é divergente, né, você vai ter que cimentar um para depois cimentar o outro. Não entra, né? Aqui em cima, ó, essa distância aqui, ó, se for rígido, essa distância aqui é maior do que essa distância aqui na entrada do conduto. Então, um pino sai para vestibular, outro pino sai para lingual, seguindo a luz do conduto. Fica divergente. Eu não consigo, né, com isso aqui em metal, um pino desse jeito, entrar com ele, porque a entrada dele é menor do que a posição final de assentamento dele. Então, o que eu faço? Eu entro com um, depois entro com o outro na outra trajetória. Vai aparecer um caso aqui bem legal. Isso a gente chama de núcleo bipartido, bi de 2, né? Ou tripartido se for molar. Beleza? E fica 4 milímetros também ali no... Não, aqui normalmente você deixa mais de 4. Você deixa mais de 4. Porque se você for para deixar o 4, você acaba quebrando o dente aqui. Uhum. Tá? Olha lá, ó, no molar aqui que tem a raiz divergente. O que eu faço, ó? Eu preparo essa peça aqui, ó, entrou no canal mesial. E no canal distal eu tenho uma segunda pecinha que passa aqui por dentro para descer, ó. Então eu cimento a primeira e depois eu cimento a segunda. Uma numa trajetória de inserção assim, a outra na trajetória de inserção assado. Tá? De tal forma que depois de posicionado, ó, fica uma coisa só. Ó, eu tenho um pino aqui e outro pino já lá dentro do conduto, né? Ó, esse pino que está vestindo aqui é esse que vestiu aqui. Então, são duas trajetórias de inserções distintas. O núcleo é bipartido. Na realidade, eu faço um núcleo para um canal e um pino intraradicular para um canal, o pino intraradicular para outro canal. E a porção coronária dos dois, né,
sendo bipartida, ela vai vestir uma na outra para formar a porção do núcleo propriamente dito. Né? Aqui, ó. Esse aqui é uma vista bacana também, ó. Eu estou preparando e nesse remanescente aqui, ó, ficou muito fininho, não ficou? Ó? Olha quanto tem aqui. Né? O que eu faço? Eu preparo isso e olha aqui, essa parte metálica que tem uma cinta que vai vestir isso aqui, ó. Ele vai grudar naquilo. Olha a vista vestibular aqui, ó. Isso aqui é metal, ó. Não é dente. Ele está abraçando o dente. Isso é o estojar da raiz. Estou fazendo um núcleo estojado, tá? O meu preparo vai terminar em cima do metal aqui, ó. Ah, mas fica antiestético. Fica antiestético. Vai aparecer uma cinta metálica. Aí, queira ou não queira, vai aparecer a cinta metálica. O núcleo está abraçando aquilo lá. E já vem polidinho, ó. Ó. O núcleo inteiro está despolido e essa região está polida. A minha coroa vai passar aqui, ó. Já o término da minha coroa vai vir para cá. Exatamente para eu conseguir abraçar o remanescente radicular, não deixando que ele abra, né, em cunha durante a instalação dele. Pessoal, semana que vem nós vamos conversar das moldagens disso. Hoje era o preparo e a obtenção desses modelos. Tá? A segunda parte da aula está emendada aqui, ó, mas são 2 aulas, eu pus as 2 juntas. Tá? Então, agora, feito o preparo, com todos esses cuidados, né? Dá uma estudadinha lá no Schillenburg, dá uma lida lá. Se tiver alguma dúvida quanto ao uso, o que precisa? Bom senso, basicamente, é ter a broca, saber um pouco de anatomia, ter bom senso. Vai adelgaçar muito? Tem que diminuir o tamanho. Se tiver que diminuir o tamanho e não tiver outro jeito de fazer, é contraindicado, nem vou começar a fazer. Entendeu? Isso é treino, não tem jeito. Sabendo as regras, você vai elencar aquilo. Se eu tenho uma condição em que eu tenho o remanescente é muito estreitinho da parede, eu tenho que arrumar um jeito de abraçar isso aqui numa cinta metálica envolvendo isso aqui. É o estojo que a gente faz no nosso... O pino está lá dentro, o núcleo está para fora. E isso aqui faz parte do núcleo, mas abraçando aquele remanescente, impedindo que quando for fazer a carga, ele abra, como se fosse a tampa da caixa de sapato. Tá? Dúvidas? Professor, Não. no canal, quando for molar, fica mais de 4 milímetros de material obturador, né? Fica. De pino, que você tinha falado. Mas tem uma quantidade assim, ou é para pôr o pino tanto que... Não, desce? você pode, se o canal do molar for bem reto, por exemplo, o canal distal do segundo molar inferior, ele é bem reto. Você pode descer e deixar 4 milímetros lá também. Faz um pino só. Tá? Mas, você caso, pode... mas caso não dê de jeito nenhum, aí vai até onde der. Até onde der e usa o segundo conduto muitas vezes para você conseguir a retenção desejada. Não é sempre que faz põe... o bipartido? Não é sempre. Não. Se eu conseguir a anatomia me permitir fazer o preparo convencional, eu faço o preparo convencional. Agora, se a anatomia estiver me impedindo de descer o quanto eu preciso ganhar retenções adicionais. Então eu preparo o segundo e às vezes o terceiro conduto. Entendi. Então, quando não ficar mais de 4 milímetros lá, eu ponho mais pino ali, ponho em outros eu preparo mais um conduto. Entendi. Tá legal? Na realidade, você está tentando fazer uma troca. Já que eu não posso descer aqui, eu pego um pouquinho do outro aqui. Aumento a retenção da minha peça. Tá? Beleza? Beleza. Então tá. Bom final de semana para vocês. Valeu, professor. Você tá... Um abraço. Alô, professor. Alô, filho. Até mais. Bom final de semana. Tchau, professor. Professor. Bom final de semana. Saudade de vocês. Uhum.